Olá, meu amigo, olá, minha amiga, feliz demais por estar aqui, abrindo mais uma vez aqui a nossa MBA de Direito do Trabalho, Direito Previdenciário com ênfase no direito acidentário. Mais uma turma, mais uma caminhada gostosa que se inicia aqui pela Faculdade Legale, nesse ambiente online maravilhoso. Vocês tiveram aí os dois primeiros tempos de aula, né? As duas primeiras horas de aula aí com a professora Priscila Machado, querida professora Priscila Machado. Fenômeno, professora fantástica, maravilhosa, que coordena junto comigo aqui a pós de acidentário, a MBA de Direito Acidentário. Ela fez a exposição inicial, fez aí a sua aula inaugural e agora chegou a vez do direito do trabalho, né? Para quem gosta de Prev, não tenho dúvida que amou de paixão aí a professora Priscila Machado. E agora é direito do trabalho. Para quem gosta de direito do trabalho, tamo junto, né? Nós vamos estar aí fortes e firmes tratando das questões que envolvem o direito do trabalho. Eu digo isso porque tem gente que tem um pouco mais de afinidade com o previdenciário, tem gente que tem um pouco mais de afinidade com o direito do trabalho e tem aquele que curte os dois na mesma dimensão. Se você curte os dois na mesma dimensão, maravilhoso, fantástico, vai ser muito tranquilo para você. Para quem não gosta tanto de direito de trabalho, vai ter que aprender a gostar e eu vou batalhar aqui com todas as minhas forças e energias para que você goste de direito de trabalho. E quem gosta de direito de trabalho, mas não tem tanta afinidade com o previdenciário, eu não tenho dúvida que a professora Priscila também vai se esforçar e se esforçar bastante para poder conquistar o coraçãozinho aí desse aluno no Prev e a gente conseguir levar isso aqui gostoso e você ao final estar especializado tanto na parte previdenciária quanto na parte de direito do trabalho, com o foco, com a ênfase no fantástico, maravilhoso e suntuoso direito acidentário. Ok? Show, show, show! E mais uma vez, seja muito bem-vindo. Eu dei as boas-vindas num vídeo separado, né? O Legale pediu que eu fizesse um vídeo separado, tava de terno lá, bonitão, todo advogado. Fiz a abertura da pós-graduação saudando vocês e agora aqui a nossa aula inaugural, mas eu também não posso deixar de saudar novamente, de dizer que você é muito, mas muito bem-vindo mesmo e que você tem que se sentir aqui em casa e curtir demais tudo isso que nós estamos fazendo aqui, ok? Muito bom. Alguns esclarecimentos, né? Eu falei rapidinho no vídeo, eu vou falar aqui agora com mais tempo, porque agora a gente tem tempo. Tem tempo para bater papo, tem tempo para poder explicar as minúcias de tudo que a gente vai ter aqui na nossa MBA, né? Então, vamos lá. A nossa MBA vai acontecer da seguinte forma: um sábado de direito previdenciário, outro sábado de direito do trabalho. A gente fala sábado, mas na verdade é assim. A liberdade é sua, a liberdade é totalmente sua. A gente ainda tem essa coisa do dia certo, aquela coisa toda, porque a gente tem ainda aquela memória do presencial, né? Aquela memória em que você ia para a faculdade fazer a pós-graduação, fazia MBA de terça e quinta, de segunda e quarta, ou as turmas de sábado. Então a gente manteve ainda essa ideia, mas o sábado, o que representa o sábado? O sábado nada mais é do que o dia em que a aula é disponibilizada na plataforma. Então a aula de previdenciário, que é na semana que vem, na próxima semana, no sabadão ela vai estar na plataforma à sua disposição. No outro sábado vai estar disponibilizada a aula de direito do trabalho e assim por diante, né? Mas quem faz o tempo da aula é você que vai fazer. Eu, professor Rogério, costumo adotar 4 blocos de 50 minutos, que eu acho que rende mais, passa um pouco mais de conteúdo, né? Mas tem alguns professores que fazem blocos de 30 minutos, então são 4 horas, 4 blocos de 50 minutos, ou 4 horas, 8 blocos de 30 minutos. Então não sei exatamente como a professora Priscila grava ou vai gravar para vocês, mas pode ser que ela faça os 4 blocos de 50 minutos, ela deve ter explicado isso para vocês. Ou ela pode fazer os 8 blocos de 30 minutos. Virão outros professores aqui que poderão trabalhar com os 4 blocos de 50 ou com os 8 blocos de 30 minutos. Fica a critério exclusivo do professor no desenvolvimento da sua didática. Eu, como disse, tenho mais afinidade com os blocos de 50 minutos. Eu me sinto mais à vontade. Às vezes nos 30 minutos você tem que correr, você está no meio de um exemplo, tem que cortar, fica meio manca
a aula, né? E a ideia é que seja uma coisa que corra gostoso, sem nenhuma preocupação. Então, nas minhas aulas, vocês terão 4 blocos de 50 minutos. E esses blocos você pode assistir quando você quiser. Se você resolver fazer a MBA de Direito Acidentário de segunda, terça, quarta e quinta assistindo um bloquinho por dia, perfeito! Um bloquinho de manhã, antes de começar o dia, ou um bloquinho na hora do almoço, ou um bloquinho no final do dia, em 4 dias você mata, né? A orientação que eu dou, e é uma sugestão, conselho, sei lá do que você pode chamar o que eu vou falar agora, é que você seja assíduo, né? Já que você se comprometeu com você primeiro, o primeiro compromisso que a gente tem é com nós mesmos, né? Então, se você se comprometeu com você em fazer uma especialização, uma MBA em Direito Acidentário, fez a sua inscrição no Legal e está comigo aqui, que seja uma coisa assídua, né? Então não deixa acumular, não. Porque se deixa acumular, desanima. Por melhor que seja a aula da professora Priscila, por melhor que seja a aula aqui do professor Rogério, se acumular vai dar preguiça. Se você ficar 1, 2, 3 semanas, um mês sem assistir aula, nossa, depois para colocar em dia vai ser penoso, vai ser difícil. Tá? Então assim, começou, tenta toda semana fazer os bloquinhos, né? Manter um ritmo, mesmo porque isso aqui é para o seu bem. Além de ser algo para o seu crescimento profissional, para o seu crescimento até pessoal de realização, é isso aqui, meu amigo, que vai trazer dinheiro para o seu escritório, que vai trazer sucesso, que vai trazer crescimento para o seu escritório. Então é legal ter essa assiduidade, é legal conduzir a coisa dessa forma assim. Ok? Muito bom. Outra coisa importante, que eu falei também na aula de saudação, mas eu vou dizer de novo, não tem problema, né? O direito material, né? Vamos lá, qual é a diferença de direito material para direito processual? O direito material é aquele direito que fica paradinho, quietinho ali, que é o direito propriamente dito do empregado. Então, na pós de direito do trabalho, a gente estuda jornada, rescisão contratual, a gente estuda, vamos lá, equiparação salarial, insalubridade, periculosidade, a gente estuda um monte de coisa, estabilidade a gente vai estudar aqui também. Mas a gente estuda todos os direitos materiais e depois a gente estuda o direito processual, ok? Aqui na pós-graduação, na MBA de Direito Acidentário na parte trabalhista, o único direito material que nós vamos estudar é o direito acidentário. Que isso não vai ter aula de equiparação salarial, não vai ter aula de jornada, não vai aprender hora extra, não. Isso aí é pós-graduação de Direito e Trabalho. Vai ter que fazer lá com o professor Antero, pós excelente, fantástica, onde você vai aprender todo o direito material do trabalho. Essa não é a ideia. A ideia e a filosofia aqui da MBA de Direito Acidentário é que você estude como direito material o direito acidentário. Então a base material é a base do direito acidentário. Que não é muita coisa. Você vai ver que em 1, 2 aulas aqui, depois vai vir o professor Custódio, já explico a importância do professor Custódio, eu expliquei isso na aula de apresentação, mas vou explicar de novo. Fazer com que você entenda o direito material, que vai ser muito rapidinho, você vai conseguir em poucas aulas, aí, alguns sábados, você vai estar com o direito material acidentário na ponta da língua, conhecendo muito bem isso. E aí depois o que é? MBA, é prática, né? É pegar esse direito material acidentário e colocar ele para valer na prática dentro do contexto da advocacia. Ok? Então você vai aprender a petição inicial acidentária, a defesa acidentária, a audiência no processo acidentário, os recursos no processo acidentário, a execução no direito acidentário, perícias, provas, tudo isso dentro do direito material denominado direito acidentário. Então você vai sair daqui um expert em direito acidentário, tanto na parte trabalhista com prática e tudo mais, como na parte previdenciária com prática e tudo mais. Ok? Show! Professor Custódio, vamos lá. Professor Custódio, meu parceiro, meu parceiraço, meu amigo pessoal, inclusive, trabalhou comigo durante anos no escritório, foi um baita colaborador dentro do escritório, um associado fantástico dentro do escritório.
Olha que legal, foi meu aluno, Custódio foi meu aluno no preparatório para a OAB. Eu fui professor do Custódio na segunda fase da OAB, quando ele fez Direito do Trabalho. Aluno brilhante, advogado brilhante e hoje um professor brilhante também, como provavelmente vocês devam conhecer. Ele tem muitos cursos aqui no Legal, ele tem várias pós-graduações que a gente leciona junto, uma pessoa fantástica, uma figura maravilhosa, o professor Custódio. E qual é a parceria, a divisão que eu tenho com o professor Custódio aqui na MBA? Eu costumo dizer que eu sou o coordenador porque o Legal me escolheu para coordenar e está dando muito certo, as coisas estão caminhando nesse sentido, né? Mas essa MBA é minha e do professor Custódio, né? Nós dois somos a base aqui da MBA e a minha importância é igual à importância do professor Custódio na sua formação. Ok? E eu não tenho dúvida também que vocês vão se apaixonar, vão adorar o professor Custódio. Fica até difícil depois para eu voltar na aula depois do professor Custódio, porque vocês vão estar numa referência muito legal, muito bacana, e eu tenho que ralar aqui para igualar a didática e o conhecimento aí junto ao professor Custódio. E o que a gente faz? Como é que a gente divide a coisa? Professor Custódio faz a parte do reclamante, né? Então tudo que tem voltado às postulações pelo empregado, o professor Custódio é que vai tratar com vocês, porque ele é um advogado de reclamante. Ele é um advogado que milita na área pelo empregado, né? Faz audiência, recurso, ele conhece muito dessa parte prática, né? O professor Rogério, por outro lado, é um professor de reclamada. O professor Custódio trabalha pelo empregado, trabalha pelo reclamante, o professor Rogério trabalha pela reclamada. Eu tenho 20 anos, né, já vou para 21 anos agora, de militância na advocacia dentro do direito empresarial e também direito empresarial trabalhista. Então eu sou advogado de reclamada. Então, óbvio que eu tenho muito mais bagagem, muito mais exemplos e tudo relacionado à empresa dentro do universo do direito incidentário. Então eu vou trazer todo esse conhecimento também para dentro aqui da MBA. Então é uma combinação maravilhosa, por isso que faz tanto sucesso essa MBA, né? Porque a gente consegue fazer bem esse contraponto de reclamante, reclamada, tem todo um jogo gostoso aí, eu não tenho dúvida que você vai curtir demais, vai gostar demais aí da MBA, vai conhecer muito e vai evoluir muito com isso, vai ganhar muito dinheiro, né? Eu costumo cruzar com os alunos por aí, eu não falo, nossa, doutor Rogério, olha, professor, eu acho professor, né? Professor, olha, mudou minha vida. Professor, eu comprei a minha casa. Professor, meu escritório está gigante. Professor, eu tenho 20 pessoas trabalhando comigo. Hoje eu só faço acidentário. Ou ainda, olha, ganhei uma ação acidentária que mudou o meu contexto financeiro. É muito gostoso isso. É muito gostoso, muito gratificante. Porque o sucesso do professor é o sucesso do aluno. Se você brilhar aí, eu vou estar brilhando aqui como seu professor. Então, é uma troca gostosa de energia, de conhecimento que vale e vale muito a pena mesmo, ok? Muito bom. Plataforma do Legal é essa que você está assistindo a aula e é simples, didática, fácil, você vai ter todas as aulinhas disponíveis aí, você vai lendo, tem bloquinho de anotações, aquela coisa toda. O material, né? Toda aula tem material. Eu e o professor Custódio já temos como praxe, como uma tradição nas nossas aulas, a entrega do material, né? Então a gente sempre disponibiliza material para vocês. Então antes de virem para a aula, passa lá no local do material, na pastinha lá no local, no site aí onde está o material, baixa o materialzinho para você poder assistir a aula e acompanhar o material. Tudo, absolutamente tudo que eu leciono para você aqui, eu sigo uma linha lógica do material, para poder ficar uma coisa didática, né? Então eu costumo explicar primeiro, bonitinho, e vou para o material. Às vezes eu vou para o material e explico o que está no material. Para quê? Para que você possa assimilar com perfeição tudo que eu estou dizendo. Ou seja, não aprende se não quiser. Né? Às vezes a gente tem essa coisa, no online, né? No online não dá para fazer pergunta, no online não dá para interagir com o professor, tal. Só que quando o professor conhece das aulas no procedimento online, ele consegue suprir isso. E como é que a gente supre isso? Explicando pausadamente, reexplicando, o material tá lá para confirmar tudo, para você ler. E já vou te ensinar outra coisa, hein? Não entendeu alguma coisa? Pausa. Pausa o vídeo. Não entendeu o que eu estou falando? Pausa o vídeo, volta um pouquinho, veja de novo, olha o material, a gente referencia a legislação no material, procura a legislação, sana a dúvida, continua o vídeo. Olha que legal, é a magia
do online da nossa plataforma aqui. Você pode assistir a mesma aula uma, duas, três vezes, trechos da aula, você pode voltar, ir para frente e tal. É isso, a dinâmica gostosa é essa. Na aula presencial, se você faltar uma aula, você perdeu. Se você der aquela cochilada no meio, a cabeça foi para algum canto, dispersou, perdeu aquele momento da aula. Aqui não. Aqui fica tudo gravadinho na plataforma e você pode assistir quantas vezes você quiser. Ok? Então eu disponibilizo material, o professor Custódio também disponibiliza material. Um outro professor que vai estar com vocês aqui, que é maravilhoso, que é meu amigo também, é o professor Tiago Menegaldo. Tiaguinho, quando vier falar das NPs, né, das normas, NPs não, das normas regulamentares, as NRs, eu estou trocando tudo aqui, as NRs, a parte de perícia, a parte toda de prova pericial, tudo com o Tiago, né, as NRs. NP, tô doido. E aí ele vai também trazer material e aí vocês vão ajustar e ele vai passar para vocês toda essa situação. Ok? Eu sempre peço para o professor Custódio encaminhar a bibliografia para vocês, então pode ser que na próxima aula, quando ele estiver aqui com vocês, ele já traga as referências bibliográficas aí para vocês poderem ter uma base de apoio, né? Também para aprender um pouco nos livros aí, complementar a nossa MBA, ok? Mas a ideia é essa, a ideia é a ideia da prática e prática à flor da pele. Bacana? Muito bom. Para a gente poder interagir um pouco mais, eu tô nas redes sociais, para quem tá no mundo do Facebook, que tá acabando, né? O Facebook tá diminuindo muito, muita coisa no Instagram. Agora no Facebook é só procurar Rogério Martiro. Eu tenho duas contas, uma conta pessoal que tá estourada, não cabe mais ninguém, e tem a conta profissional que é Professor Rogério Martiro. Tô lá, tudo que eu posto no Instagram eu replico no Facebook. Então lá no Facebook tem a conta Professor Rogério Martiro. Se quiser me seguir por lá, será um prazer gigante. E no Instagram é @Rogério_Martiro, aquele tracinho, né? Rogério_Martiro. Se você colocar Rogério Martiro também vai aparecer. E aí você me segue também pelo Instagram, que eu vou postando as coisas de aula aqui, coisas novas, e a gente vai interagindo e aquela coisa toda. Bacana? É isso, meu amigo. Começo de aula é isso aí, muita explicação, de curso é assim, né? Muita explicação, muita coisa, mas a gente vai estudar um pouco hoje, com certeza, com toda certeza, e aí devagarzinho a gente vai afinando, né, os contextos todos, pontuando tudo que a gente precisa pontuar. Legal. Eu vou colocar na tela o nosso material para você começar a se identificar com ele, né? Então o nosso materialzinho é esse aqui, ó. Aula inaugural, né? Deixa eu botar o marca-texto aqui, para a gente fazer uns rabiscos aqui no material. Então, nós estamos aqui, ó, aula inaugural. Opa, peraí. Aulinha inaugural. Deixa eu colocar no automático. Isso, acho que agora tá. Comigo, professor Rogério Martir, né? Professor Rogério Martir. Aqui, gente, tem todos os meus contatos também pessoais, tá? Tem o site do escritório, o telefone do escritório, meu telefone pessoal, meu WhatsApp, né? Inclusive, os professores ficam malucos comigo, né? Ele fala assim, nossa, mas Rogério, você vai dar para o aluno o seu WhatsApp, o telefone do seu escritório? Eu falo assim, vou, não tem problema nenhum. Só que eu costumo fazer com o meu aluno um pacto, né? Um pacto de bom senso, né? Por exemplo, a aula é aqui. Nós estamos aqui conversando, estamos trocando ideias, aquela coisa toda, tal. Eu, professor Custódio, esclarecendo uma coisa, outra. Vamos ver como é que vai caminhar a questão de monitoria, mas muitas vezes nós temos monitoria aqui para as perguntas, aquela coisa toda, tal. E os meus contatos aqui são contatos profissionais, né? Então, por exemplo, não é que você vai poder fazer um plantão de dúvidas comigo no WhatsApp, não é isso. Ah, vai ligar no meu escritório porque você tá... Não é isso. Dúvida, isso tudo tem um procedimento específico, pela monitoria, pelo que a gente vai combinar aqui no decorrer das aulas. Esses contatos, né, esses contatos que estão aí são contatos para uma eventual parceria, para uma eventual consultoria, para um contato que você queira ter com o professor aqui, porque eu acho que vai além da cátedra, né? Nasce aqui uma amizade entre professor
e aluno. Então é para usar com muito bom senso, tanto os meus telefones particulares quanto o escritório, aquela coisa toda, e até mesmo o direct lá no Instagram é para usar com muito bom senso, né? A pessoa, o bom senso, se o ser humano tiver bom senso, ele não tem problema nunca, jamais, em hipótese nenhuma. Então você terá acesso a este professor com toda certeza, mas tem que usar com bom senso. É óbvio que se for uma dúvida pontual, uma situação em que você precise de uma ajuda pontual, realmente, eu estaria à sua disposição. Mas entre você procurar num livro, procurar uma pesquisa e me perguntar, procure no livro, faça a pesquisa, caminhe com suas próprias pernas, né? Aquela dúvida suprema que o professor vai estar à sua disposição, mesmo porque são muitos alunos. Nós estamos com mais de 1000 alunos nessa MBA que você está assistindo. Imagina se os 1000 alunos resolverem ligar, me mandar e-mail, eu não vou conseguir responder, não vou conseguir. Então tem que imperar o bom senso. Quando precisar de verdade, eu estou à sua disposição. Quando eu precisar de uma parceria, de uma ajuda, de uma consultoria, também estou à sua disposição. Vamos ganhar dinheiro junto? Vamos ganhar dinheiro junto, porque ganhar dinheiro junto é muito bom, né? Então, o que eu sempre digo é isso, bom senso. Não precisa ficar me dando bom dia, me mandando correntes de não sei o que, tal. Isso tudo eu dispenso. Mas se for um contato profissional, vai ser um prazer gigante, imenso, falar com vocês. Ok? Muito bom. Então já fica aí também explicado como é que funciona a coisa, depois não pode reclamar. Muito bom, gente. Então esse é o materialzinho que aparece para vocês, que vocês vão ter acesso a esse materialzinho. E aí tá tudo aí, ó. Tudo explicadinho. Esse é o primeiro bloco. Hoje são 2 blocos, né? A Priscila fez a primeira parte, estou fazendo a segunda. Então abrindo o primeiro bloco aí do material, a gente vai ter uma saudação escrita. Poxa, me diz, o professor gosta de fazer saudação. Já fez um vídeo de saudação, agora já fez uma saudação prévia, agora tem a saudação no slide. É aula inaugural, gente. A aula inaugural é assim que funciona, né? Deixa eu aparecer num cantinho aqui. Isso. Deixa eu me colocar aqui no cantinho para ir batendo um papo com você. Então tá aí, ó. Saudação e apresentação da MBA. Seja bem-vindo a mais uma MBA de sucesso aqui das faculdades Legale. Essa MBA trata de uma abordagem técnica e prática, ó, como eu disse para vocês, técnica e prática do direito do trabalho e direito previdenciário com ênfase no direito acidentário. E aí eu explico que, né, o direito que vai ser estudado aqui é o direito acidentário, mas nós iremos passear por todo o processo do trabalho e o objetivo é tornar você um expert nesta matéria, ok? Muito bom. Fato notório, mas é que é bom dizer para você também, o direito do trabalho acidentário é atualmente um dos ramos mais promissores para se atuar. Sabia disso? Com toda certeza, é um dos ramos mais promissores para se atuar. Por quê? Porque o mercado cobra como? Como é que você vai cobrar os seus honorários do seu cliente? 30% finais, não é isso? Não é assim que funciona no direito do trabalho quando você está pelo empregado, pelo reclamante? 30% finais. Ou, se você for fazer uma defesa pela reclamada, você vai cobrar o quê? Uma porcentagem no valor da causa, no caso das defesas. Não é isso? Então imagina o seguinte, meu amigo. Imagina um acidente do trabalho a qual vão te procurar. Os valores são sempre expressivos. É muito difícil você ter uma ação acidentária que seja menos do que 100 mil reais. É 100 mil reais para cima. Por quê? Porque tem o dano moral, o dano material, os pensionamentos, perda da capacidade laborativa, uma coisa, outra. Então nessa somatória, e mais alguns outros direitos que você acaba cobrando na ação. Então nessa somatória, nesse plus todo que envolve o direito acidentário, dificilmente a sua ação será menos de 100 mil reais. Então são ações de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, meio milhão, sei lá, depende do acidente. Pode ser que o seu cliente tenha ido a óbito, né? Ele faleceu. Quem te contratou foi o espólio, a esposa, filhos, os herdeiros te contrataram e você está buscando uma indenização por conta do falecimento daquela pessoa. A indenização engorda mais ainda, às vezes é uma lesão permanente, né? É uma coisa triste, lógico que é uma coisa triste. Imagina você ter um ente querido ou você mesmo passar por uma situação dessa, de ter uma lesão permanente, uma coisa horrível. Né? E às vezes a gente parece até meio maquiavélico, nós vamos ganhar dinheiro com essa desgraça da pessoa. Não, não é isso. Na verdade, você, advogado, vai buscar a reparação
do que aquela pessoa sofreu. Então você é uma peça fundamental para aquela pessoa. Se você é uma peça fundamental para aquela pessoa, por que não você não levar um pedaço disso? Levar lá os seus 30%. Né? Vamos falar de uma ação de 200 mil. Entrou com uma ação de 200 mil, ganhou a ação de 200 mil, 30% em cima de 200 mil, quanto que é? 60 mil reais. Ah, mas está parcelado, não tem problema. Se for em 10 vezes, é 10 parcelinhas de 6 mil. Imagina você com 60 mil de honorários e 10 parcelinhas de 6 mil, aí você ter 6 mil por mês durante 10 meses. Não é legal? Não é lindo? Isso em um processo. Por isso que eu digo que o direito acidentário, tanto o previdenciário quanto o trabalhista, é um grande filão. Né? Você começar a ter 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40 ações acidentárias propostas, tudo tramitando, quando começar a estourar, meu amigo, é muito honorário, é muito dinheiro e dinheiro merecido a você, porque você está reparando o dano do cliente que lhe contratou. Por isso que eu digo que é um dos ramos mais promissores que nós temos, tanto dentro da esfera previdenciária quanto da esfera trabalhista, e digo ainda de um contexto geral, hein? Digo ainda de um contexto geral. Porque você fala assim, vou atuar na esfera tributária. Legal, tributário dá muito dinheiro, mas onde é que está o cliente? É difícil, né? Ah, vou atuar na área de direito internacional. Poxa, direito internacional dá dinheiro, mas cadê o cliente? Onde é que está o cliente, né? No acidentário, tanto prévio quanto trabalhista, o cliente está aí o tempo todo, em todos os lugares. Ele brota. Ele brota. Infelizmente o Brasil, ele não tem um cuidado muito grande com os seus empregados. Os empregadores brasileiros não têm muito cuidado com os seus empregados. O professor Custódio, que tem muito esses dados, ele vai trazer na aula para vocês, mas é uma enormidade o número de acidentes do trabalho que acontecem no Brasil, né? E essas pessoas acidentadas precisam de um advogado capacitado, um advogado que conheça muito esse universo para poder buscar o respectivo direito. E aí que entra você, um advogado especializado em direito acidentário. Ok? Show, show, show. Vamos lá. A formação de uma carteira é essencial para, né, surgir a estabilidade e ganhos maiores, por isso a especialização dentro da área de atuação é essencial. Essa palavrinha, né, especialização, gente, é uma palavrinha mágica, 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 mágica. Por que que é uma palavrinha mágica? Você que está me ouvindo do outro lado aí, você operaria o seu coração com um ortopedista? Mas nem a pau, de jeito nenhum, mas de forma alguma. Como é que eu vou operar o meu coração com um cara que mexe na área ortopédica? De jeito nenhum, eu quero um cardiologista, e de preferência eu quero um cardiologista renomado, que tenha muito conhecimento, que eu possa confiar. É a mesma coisa, quando você está na área do direito, você quer o especialista. Se você vender, se você colocar, explicitar, deixar claro que você é um advogado especializado na área acidentária, os clientes vão te procurar de uma forma diferente. Você vai ser referência. Entre 10 advogados comuns e você especialista, vai ser você o foco. Né? O holofote vai estar voltado para você. Né? Então é muito importante essa questão da especialização e da formação da carteira. Quanto mais cliente você conquista, quantos mais clientes você adquire, mais dinheiro você vai ganhar e mais estabilidade você vai ter. É a regra desses direitos ditos mais populares, né? Que é o direito previdenciário, o direito do trabalho, e aqui com um foco maior ainda, o direito acidentário. Ok? Show, show, show! Vamos lá! Vai se acostumando, porque MBA é isso, MBA é prática, Eu tô aqui para falar com vocês de prática, não tô aqui para ficar falando de teoria o tempo todo, não, né? Preciso mostrar para vocês esse mundo todo. Muito bom, vamos lá. Relação do direito do trabalho com o direito previdenciário. É a mesma coisa? Direito do trabalho e direito previdenciário são a mesma coisa? O que você acha? Não, lógico que não, evidentemente que não. São duas ciências totalmente distintas. O idioma, né? O mundo que a professora Priscila Machado e a equipe dela vive é um mundo totalmente diferente do que vive o advogado trabalhista e o mundo do direito do trabalho. É possível você gravitar lá
E aqui, com toda certeza, e dá para gravitar com muita maestria, tanto no prévio quanto no trabalho. Quanto a isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas são mundos diferentes. Mundos totalmente distintos. Mas que em alguns momentos se resbalam. Em alguns momentos se encontram. Em alguns momentos se cruzam e até caminham junto. Ok? Por isso que a gente estuda essas duas disciplinas no direito acidentário ao mesmo tempo e de forma conjunta. Ok? Quero botar no material aí para vocês. Ó, para estudarmos o acidente do trabalho e as lesões acidentárias à luz do direito do trabalho, precisamos adentrar o campo do direito previdenciário. Este ramo do direito que regulamenta as relações entre o seguro social e a sociedade, tá? Que é o que vocês viram já no primeiro tempo aí com a professora Priscila. Embora estejam intimamente ligadas em suas raízes históricas, né? O direito previdenciário cresceu, nasceu, evoluiu junto com o direito do trabalho, praticamente isso, né? Na raiz histórica eles estão juntos. Porém, o direito do trabalho e o direito previdenciário são ramos absolutamente diferentes da ciência do direito, que por vezes se tocam, mas por certo não se confundem. Cada um no seu quadrado, cada um no seu respectivo universo. Muito bom. O direito previdenciário é constituído... Deixa eu sair daqui um pouquinho para você poder enxergar a coisa aí. Aqui. O direito previdenciário é constituído de uma série de princípios e normas específicas, né? Princípios e normas específicas. Resumidamente, pode-se dizer que é destinado a regulamentar a forma pelo qual o Estado irá tratar dos malefícios que atingem a população em geral, constituindo uma forma de seguro obrigatório. Ninguém escolhe, opta por contribuir à previdência, né? Todo mundo é obrigado a isso. Se está empregado, o empregador é obrigado a reter, a pagar a cota patronal. Se você está trabalhando, retém, tudo é um imposto, é um tributo, um imposto. Então, é um seguro obrigatório ao qual você é obrigado a estar contribuindo. E depois você vai, obviamente, gozar os frutos, colher os frutos de tudo isso, né? Muito bom. Seu objeto é basicamente a proteção contra o quê? O que você tem protegido no direito previdenciário? Você tem protegido a perda da saúde, né? Se você perder a saúde, uma doença profissional, você vai poder ir ao INSS, poder se socorrer ao direito previdenciário para que seja atendido nesse seguro obrigatório. O acidente, que é o nosso tema principal aqui, né? Apesar que a doença também envolve a questão do acidente, mas no tocante ao acidente, seja um acidente de trabalho, seja um acidente comum, o INSS, através da Previdência, vai dar suporte. Também você vai ter suporte no caso de velhice, tá velhinho, não pode mais trabalhar, contribuiu, você vai fazer o quê? Você vai se aposentar, né? Você também está dentro do universo do direito previdenciário. E no caso de morte, os seus entes queridos, os seus herdeiros irão receber uma pensão do INSS por conta desse falecimento precoce. Ou ainda a aposentadoria será transferida na modalidade de pensão ao cônjuge sobrevivente, no caso ali, ou menor se existir, dando um suporte. Ok? Então, na verdade, esse é o mundo do direito previdenciário, né? Trabalhar com essa coisa da seguridade social. Tá? E o direito do trabalho, professor Rogério? O direito do trabalho trata do direito trabalhista propriamente dito. Uma relação contratual empregador-empregado. Eu fui contratado para trabalhar numa determinada empresa. Eu tenho direito a ter a minha carteira de trabalho assinada, eu tenho direito a ter o meu salário pago em dia, no piso da categoria ou no mínimo salarial. Se eu trabalhar além da jornada, eu tenho direito a horas extras. Se tiver alguém ganhando mais do que eu, mas faz a mesma coisa, equiparação, eu tenho direito a equiparação salarial. Se eu trabalho numa atividade insalubre, adicional de insalubridade. Se eu trabalho à noite, adicional noturno. Intervalo, vou ter direito ao intervalo. Tenho que ser tratado com urbanidade, com civilidade, com respeito. Se isso não acontecer, pode gerar assédio, dano moral e essas coisas todas. Então esse é o mundo do direito do trabalho. O direito do trabalho trata do direito propriamente dito do empregado, do trabalhador.
Ok? Show, show, show. De volta no materialzinho aqui. Vamos lá. O sistema previdenciário, que a gente está falando do previdenciário para poder fazer esse paralelo, ele é baseado no binômio custeio e benefício. Então arrecada e tudo que arrecada é devolvido dentro da necessidade de cada pessoa, né? Normas impostas que foram alteradas pela chamada reforma previdenciária aí há pouco tempo, tal, mas que está em pleno vigor e vocês vão estudar isso com excelência com a professora Priscila Machado. Muito bem. Por vezes, e aqui que eu quero que você preste atenção, vamos lá, por vezes, normas de direito previdenciário geram efeitos no contrato de trabalho. Por muitas vezes, as coisas que acontecem dentro do universo do direito previdenciário refletem dentro do direito do trabalho. E aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem por que essas duas disciplinas estão interligadas e bem ligadinhas aí, diga-se de passagem. Vamos lá. Letra A. O acidente do trabalho ou a doença profissional gera o quê? Garantia de emprego. Sabia disso? Gera garantia de emprego. Se acidentou ou teve uma doença, né, dentro do contexto trabalhista ou do contexto profissional, a pessoa não pode ser mandada embora. Nasceu o quê? A estabilidade acidentária. Sofreu um acidente, ficou doente, não pode ser mandado embora. Vai ser submetido a um tratamento, né? Vai ficar afastado os 15 primeiros dias pelo INSS, a partir do 16º dia, os 15 primeiros dias pelo empregador, a partir do 16º dia afastado pelo INSS, e nesse momento do afastamento ao INSS nasce a estabilidade. É um evento previdenciário, porque quem concede o benefício, aquela coisa toda, é o direito previdenciário, mas o reflexo é trabalhista. Por que o reflexo é trabalhista? Porque o empregador, diante desse cenário, não pode mais mandar embora o empregado. O empregado não pode mais ser mandado embora, porque ele está gozando agora do quê? De estabilidade acidentária. Durante todo o tratamento do acidente ou da doença, do trauma, da recuperação, ele não pode ser mandado embora, o empregado não pode ser mandado embora. Ok? E quando ele tiver alta, está apto a trabalhar, a INSS deu alta, fez o exame de admissão na empresa para ver se está tudo certinho, beleza, né? 1 ano de estabilidade. Da alta, mais 1 ano de estabilidade. Então veja que um evento lá no previdenciário gerou um reflexo aqui na esfera trabalhista. Interessante, né? A estabilidade. Muito bom. Outro exemplo aqui, a gente pode citar na letra B, a concessão de aposentadoria por invalidez, né? Que gera o quê? Gera a suspensão do contrato de trabalho. Então, se a pessoa lá no previdenciário é aposentada por invalidez, o contrato de trabalho fica suspenso. Tá? E olha que interessante, o contrato de trabalho fica suspenso, mas é uma suspensão atípica. Né? Então, mesmo suspenso o contrato, o empregador tem que continuar depositando o FGTS e tem que continuar mantendo ali os benefícios. Às vezes a convenção coletiva fala em manter plano de saúde, uma coisa, outra, tal. Então, mais uma vez, o evento previdenciário, aposentadoria por invalidez, gera reflexos trabalhistas de suspender o contrato, continuar fazendo o depósito do FGTS e alguns outros direitos que podem ainda serem obrigados a serem suportados pela empresa. Então, olha a interligação aí, mais uma vez. Muito bom! O que mais que a gente pode dar de exemplo? Mais um. A concessão de benefício previdenciário importa em suspensão do contrato de trabalho, altera e faz desaparecer o direito às férias. É verdade, também é um reflexo que acontece dentro da esfera trabalhista por força da esfera previdenciária. Né? Então, se você ficar por mais de um certo período, dentro de um certo período afastado, né? Mesmo que os afastamentos sejam esporádicos, mas se você atingir um número de dias dentro do período aquisitivo, isso gera o quê? Isso gera a perda das férias. A gente vai estudar isso um pouco mais para frente, mas gera a perda das férias. Então é um reflexo. Eu fiquei afastado 1 mês, depois mais 1 mês, não sei o quê, papapá, gerou o período caracterizado por lei,
dentro do período aquisitivo, no período concessivo eu não tenho direito às férias, porque a lei assim o diz. Então, os afastamentos geram perda de férias, né? Que é o que está aí explicitado no artigo 133.4 da CLT. Ok? Então, é mais um reflexo trabalhista, um reflexo previdenciário dentro da esfera trabalhista. Tá? De igual sorte, é importante estudarmos as definições de acidente do trabalho e doença profissional para começarmos a desbravar este universo. Show, show, show. E aí a gente vai ter o quê? O conceito de acidente do trabalho. Conceito esse que está descrito na Lei 8.213 de 91, que é o que a gente chama de a lei acidentária, que trata das questões acidentárias. Então o artigo 19 da Lei 8.213 diz o seguinte: define da seguinte forma o acidente de trabalho. O acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho, ou seja, a pessoa se acidenta trabalhando, né? Pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa ou do empregador doméstico, ou pelo exercício dos segurados referidos nos incisos 7, artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Redação dada pela Lei Complementar 150 de 2015. Então, resumo da ópera. Acidente do trabalho é o que acontece ou que é caracterizado enquanto a pessoa está realizando o trabalho dentro da empresa, ou se ele está fora da empresa a serviço do empregador, ou ainda nas caracterizações das profissões as quais geram as doenças profissionais e tudo mais. Então o artigo 19 define muito bem isso, né? É o trauma, ou a doença, ou aquela coisa que caracteriza a situação acidentária. Ok? Muito bom! Ainda sobre o tema e essa definição, se você for no site do INSS, o próprio site do INSS também define o que é o acidente do trabalho numa redação muito parecida com a que nós acabamos de ver agora, né? Todo aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, serviço à empresa, ou pelo exercício do trabalho dos seguradores especiais, acidente esse que provoque lesão corporal ou perturbação funcional, permanente ou temporária, que cause morte, perda ou redução da capacidade do trabalho, nós podemos qualificar como sendo um acidente do trabalho. Ok? Mais uma vez a Lei 8.213 conceitua o acidente do trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empregadora. E obviamente tem que causar morte, perda ou redução da capacidade do trabalho. Senão não é exatamente um acidente que importe, né? A pessoa caiu de um andaime aí de, sei lá, 10 metros de altura, mas a pessoa caiu igual um gato, caiu em pé. Não aconteceu absolutamente nada com essa pessoa. Foi um acidente? Sim, um acidente do trabalho, sim. Interessa para o seu trabalho? Interessa para a Previdência? Não, porque não teve lesão, né? A pessoa, graças a Deus, não morreu, não teve nenhuma lesão, não teve nenhum trauma, não está configurado ou concluída a existência do acidente do trabalho. Sofreu um acidente, foi um infortúnio, mas que não gerou sequela, que não gerou nada, então não interessa. Mas gerando, nasce nos termos do que nós estudamos aí, a figura do acidente do trabalho. Ok? E ainda, gente, acidente do trabalho é gênero. É algo maior, é um gênero que possui algumas espécies. E acredito que são essas espécies que a gente vai estudar agora para fechar o primeiro bloco. Que é isso aí mesmo, ó lá. O acidente do trabalho é um instituto maior, né? Ó, o acidente do trabalho é um instituto maior, é um gênero que compreende o quê? As seguintes espécies a serem estudadas. Então, o que nós vamos ter aí? Três espécies de acidente de trabalho, que é o esqueleto do direito material do trabalho que eu disse que nós íamos estudar. O direito material do trabalho nosso, qual que é? O acidentário. Então, nós temos o acidente como algo maior,
algo maior. E esse acidente como instituto, ele tem 3 tipificações. Então nós temos o acidente na modalidade típica, o acidente típico, né? Nós vamos ter o acidente na modalidade de uma doença ocupacional e nós vamos ter o acidente denominado de trajeto. Esse acidente de trajeto é muito interessante. Depois eu vou esmiuçar tudo isso. No próximo bloco eu vou entrar de cabeça nos detalhes de tudo isso. Mas o acidente de trajeto ele tinha acabado. Né? Teve uma MP, houve uma MP, uma medida provisória, que alterou a lei e tinha excluído o acidente de trajeto do contexto acidentário. Só que a MP não virou lei, ó que beleza. A MP não virou lei, acabou a MP, volta a status quo o artigo que não foi revogado, que não foi alterado pela MP. Então voltou a baila, surgiu novamente a figura do acidente de trajeto. Antes a gente estava estudando, antes dessa loucura toda, a gente estava estudando só acidente típico e doenças ocupacionais e tinha que eliminar o acidente de trajeto. Agora voltou. Né? Então dentro da conceituação de tipificação de acidente, a gente vai ter o acidente típico, as doenças ocupacionais e o acidente de trajeto propriamente dito. Ok? Vou explicar rapidamente cada um deles, pelo menos para vocês terem um conceito. Daqui a pouco eu vou dar uma pausinha para a gente tomar um café, para preparar o segundo bloco. Mas aí você já fica com isso na cabeça, já para refletir um pouco sobre essa situação toda. Ok? Então vamos lá. O que seria, gente, um acidente típico? Um acidente típico. A gente fala acidente comum, acidente típico. O que é isso? É um trauma. O trauma que acontece dentro da empresa ou quando o empregado está a trabalho, a serviço da empresa. E o que é típico? Típico é aquilo que você olha e já sabe o que aconteceu, não tem dúvida, você não precisa fazer grandes locubrações, você não precisa ficar imaginando muita coisa, perícias para entender o que aconteceu. Isso é o que nós chamamos de acidente típico. É um trauma, algo que acontece, algo que repentinamente acontece, né? Um acidente, um trauma, e ele acontece sem dúvida alguma. Esse é um acidente típico. O empregado escorregou dentro da empresa, acidente típico. O vendedor externo foi atropelado, caiu na calçada, acidente típico. Estava a serviço da empresa, estava fora da empresa, a serviço da empresa. Ou dentro da empresa, estou andando na empresa, escapa uma peça de uma máquina e a peça, bumba, bate na minha cabeça. Acidente típico. Tá? Prendo o dedo, não sei o que, escorrego ali, machuco aqui, uma peça vem, acontece uma situação, outra. Tudo isso é considerado, é chamado de acidente típico. Típico. Trauma repentino típico que acontece com uma pessoa. Beleza. Doenças ocupacionais, ó, é o segundo, né? Falamos do acidente típico e agora a gente está aqui, ó, doenças ocupacionais. As doenças ocupacionais, e eu vou esmiuçar isso no próximo bloco, as doenças ocupacionais elas se dividem em doença profissional e em doença do trabalho. O que é uma doença profissional? É aquela doença que já é previsto que vai dar problema. A pessoa exerce uma profissão, essa profissão leva a uma exposição física e no futuro vai dar problema. Então, é uma doença da profissão. A minha profissão é a profissão X e ao trabalhar na profissão X, eu estou exposto a algumas situações que vai me deixar doente. Doença profissional. É a minha profissão que me leva a ter aquela doença. Ok? Então é uma doença que é meio prevista, tanto que o INSS tem uma tabela já prevendo, então a pessoa se aposenta mais cedo. Quando você está exposto a uma atividade de risco, a saúde você se aposenta mais cedo, tal, e se você ficar doente é uma doença profissional. Ok? E a doença do trabalho é aquela que não pode acontecer. A doença não tem que acontecer, não pode acontecer, mas a empresa, por ser desidiosa, por estar praticando alguma coisa, tal, deixa a pessoa exposta e a pessoa adoece. Então essa doença é a doença do trabalho. Por uma falha, na maioria das vezes, por uma falha na empresa, por uma falha na condição geral da empresa, a pessoa adoece. Doença do trabalho. Doença profissional. A doença profissional, a pessoa, pelo exercício da sua profissão, fica doente. Então são mundos distintos também, que a gente vai esmiuçar isso depois. No próximo bloco você vai ficar expert nisso.
Ok? Show! Trajeto, né? O filho pródigo, o filho pródigo que retornou para o mundo dos acidentes do trabalho, o acidente de trajeto. É um acidente que a pessoa sofre quando sai de casa e vem para o trabalho e quando sai do trabalho e vai para casa. Trajeto. Trajeto é o caminho. Casa, trabalho, trabalho, casa. Se nesse meio, se nesse trajeto a pessoa se acidenta de qualquer forma que seja, é ou pode ser considerado um acidente de trajeto. Ok? Muito bom. Então, acidente é gênero, é instituto, do qual nós temos o acidente típico, a doença ocupacional e o acidente de trajeto. Ok? É isso, meu amigo. Eu fecho aqui o nosso primeiro bloco dessa aula inaugural. Olha quanta coisa você já aprendeu, hein? 50 minutinhos aqui, batemos papo pra caramba, expliquei pra vocês toda a MBA e você já tá saindo com conhecimento, né? Se a sua praia não era muito essa, você não tinha muita noção, muita ideia, não tenho dúvida que você já tá diferente, hein? 50 minutos de aula na MBA aqui, você já tá saindo com conhecimento diferente, já tá na frente de muitos profissionais que estão aí no mercado. Isso é só o quê? Só o começo, estamos só começando, é aula inaugural ainda, ok? Muito bom, pausa para um cafezinho, para tomar uma água. Eu sei que quando você olhar lá na plataforma, a próxima aula já está lá, aí é por você, se você quiser já clicar na outra e já emendar e assistir a outra, bacana, né, por você, mas é sempre bom dar uma descansadinha, tomar uma água, um café, que é o que eu vou fazer aqui agora, eu vou parar e vou tomar um café, dar uma relaxada e aí eu volto para fazer o segundo bloco, nosso segundo e último bloco, né? Hoje, né? Porque a professora Priscila fez o começo, eu estou fazendo a segunda parte nessa aula inaugural na nossa MBA de Direito Acidentário, ok? Rapidinho, daqui a pouco eu tô de volta.